chama Encontros com Jesus. O maravilhoso dos evangelhos, quando nós olhamos a história de Jesus, o Deus encarnado, o Cristo, Filho de Deus, nesta terra, nós vemos que por algum motivo, mais do que pregar grandes sermões a multidões, ou curar muitas pessoas e fazer maravilhas, por algum motivo Jesus decidiu ter encontros pessoais, individuais com pessoas. E são vários desses encontros narrados na Bíblia. E cada um desses encontros pessoais e individuais, de alguma forma, colocam para fora, evidenciam encontros que poderiam ser com qualquer um de nós. Quando nós olhamos para esses encontros, nós vemos pessoas como nós, sendo encontradas por Jesus. E que muitas das angústias, dores, dilemas que essas pessoas passavam, e que de alguma forma Jesus foi uma resposta para isso, é também para nós hoje. Eu creio que cada um desses personagens nos evangelhos são uma ilustração da humanidade. Não há ninguém que não seja representado por algum desses encontros. E durante o mês de agosto nós vamos pensar sobre alguns deles, nós vamos refletir. E durante o mês inteiro de agosto, a nossa oração, o nosso desejo é primeiro encontrar esse Jesus, encontrar essa mensagem, encontrar esse evangelho, ter um encontro pessoal. E segundo, que as pessoas que nós amamos também possam experimentar um encontro com Jesus. Eu quero hoje te levar a esse primeiro encontro. Se você tem uma Bíblia, você pode abrir em João capítulo 3, o Evangelho de João capítulo 3. E no Evangelho de João capítulo 3, nós vamos ver um desses encontros marcantes na história do Evangelho. E que de alguma forma traz à tona um personagem que talvez poderia ser um de nós nesse encontro. João capítulo 3, no verso 1 em diante, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém. Amém. Sabe, esse tema, Encontros com Jesus, ele me faz pensar algo que é uma verdade da vida. Uma verdade da vida. Fora, inclusive, da religião. Momentos podem mudar tudo. Momentos. Um momento pode mudar toda uma história. Um momento pode mudar toda uma história. Se você parar para pensar nisso, na tua vida e a tua história é resultado não de grandes eventos, mas de pequenos momentos que foram chave, cruciais e que construíram a narrativa da tua vida até aqui. Talvez você está aqui hoje e vive a vida que vive, está como está, é o que é, não por muitas coisas somente, mas especialmente por algumas que fizeram toda a diferença. Eu não sei se faz sentido isso para você, mas, por exemplo, para quem é casado, é inevitável que o casamento seja uma parte muito relevante da sua vida, né? Quem é casado aqui? Levante a mão. Dá para ver pela cara de abatido, né? Dá para ver que está meio cabisbaixo. Cadê os homens casados aqui? Levante a mão os homens aí. Olha a alegria aí, ó.
Esses homens. Então, é inevitável que teu casamento seja um elemento muito relevante na sua vida, porque ele determina, talvez, com quem você vive, a vida que você vive, as escolhas que você fez depois disso e tudo mais. Mas talvez você nunca parou para pensar. Mas talvez você só é casado com essa pessoa por causa de um momento. Que se esse momento tivesse sido diferente, toda a história teria sido diferente. É ou não é? Se ela não tivesse cruzado, né, no seu caminho naquele dia, se naquele dia ele tivesse tido uma diarreia e não tivesse, né, tudo poderia ter sido diferente. Um momento mudou tudo. Um momento, um dia em específico, uma situação em específica mudou tudo. Eu gosto muito de filme. Quem gosta de filmes aqui? Eu gosto. Eu acho que filmes são as parábolas modernas, né? Se Jesus fosse da nossa geração, era capaz de, ao invés dele falar, um semeador saiu a semear, né? E tal, e um pai tinha 2 filhos, ele ia contar. Tinha um cara chamado Rambo, né? Ele ia falar assim, né? Tinha lá um guerreiro. Ele ia contar filmes, talvez, não sei. Porque filmes são histórias que nos fazem pensar. Alguns não tem nada a ver, outros fazem muito sentido. Eu gosto muito de filme. E um tipo de narrativa que é muito usado, né, em Hollywood, nos roteiros de Hollywood, é a tal da viagem do tempo, né? A viagem do tempo é um tema muito explorado em filmes. Por quê? Porque o tema viagem do tempo, ele traz à tona um elemento filosófico que persegue o ser humano há muito tempo. É uma angústia, né? Como seria se tivesse sido diferente, né? Essa é uma dúvida que todo mundo tem, né? Filmes como De Volta para o Futuro, né? Filmes como Efeito Borboleta, uma série que ficou famosa nos últimos anos, uma série alemã chamada Dark. Alguém já assistiu essa série, Dark? É uma viagem uma viagem lá de encontros no tempo. E todos eles têm esse dilema. Como seria se aquele momento tivesse sido diferente? Ou se não tivesse acontecido, né? O filme Efeito Borboleta, por exemplo, é um clássico dos anos 2000 aí, com Ashton Kutcher, que no começo do filme, um grupo de amigos faz uma coisa lá, uma traquinagem, e tem um acidente grave, né? Que depois eles tentam voltar no tempo para evitar que o acidente acontecia. Mas todas as vezes que eles voltam no tempo para mudar, alguma coisa no futuro acontece de ruim. Então toda vez que eles voltam para tentar mudar, eles não conseguem manter mais a história igual. Esse é o grande dilema de pensar que a nossa vida é resultado de momentos. Um dia pode mudar tudo. Uma experiência pode mudar tudo. Um encontro pode mudar tudo. Hoje, a tua história pode ser transformada. É lindo quando o Bruno conta que naquele dia, e esses dias que nós conversávamos sobre ele compartilhar esse testemunho, ele foi lá no WhatsApp, e ele diz que naquele dia, a irmã dele falou: olha, estou indo na igreja que agora está aqui em Toledo, vamos juntos? E naquele dia ele conta, né? Cadê o Bruno? Tá aqui. Ele fala que ele pensou. Igreja. E por algum motivo ele respondeu: vamos. Eu não estou dizendo que Deus não poderia ter feito, eu não estou dizendo que a história poderia ser ruim, não. Eu só estou dizendo que certamente não seria a mesma coisa. E talvez estaria em um outro pé, em um outro momento. Um momento muda tudo. Um momento muda tudo. Eu tenho certeza que você não tem dúvidas dessa verdade. Um homem chamado Nicodemos, diz a Bíblia, tem um momento com Jesus que talvez todo ser humano na história gostaria de ter tido. Um encontro à noite, sozinho, com total atenção de Cristo para um grande diálogo. Sabe o que é você estar diante de Jesus, tendo a oportunidade de perguntar o que você quer, tirar qualquer tipo de dúvida, e passar uma noite, esclarecer seja o que fosse. Nicodemos encontrou Jesus e teve essa oportunidade. Nicodemos teve essa oportunidade de ter esse papo com Jesus. E quando a gente olha para a história desse cara, desse homem, esse encontro, ele fala muito, inclusive, sobre mim e sobre você.
Talvez você nunca parou para pensar, mas Nicodemos é uma representação minha e sua. É a história que representa muitos de nós aqui. A Bíblia diz, eu quero pensar sobre 3 aspectos somente dessa história. O primeiro é que a Bíblia diz que Nicodemos era um fariseu, uma autoridade em Israel. A primeira coisa que eu quero que você preste atenção nesse encontro é sobre esse personagem. Quem era esse cara? Quando a Bíblia fala que Nicodemos, um fariseu, uma autoridade em Israel, se encontra à noite com Jesus, ele está falando de um tipo de pessoa muito particular e específica. Um fariseu era um segmento da religião judaica, um tipo de seita dentro do judaísmo, que, primeiro, eles eram profundos conhecedores da religião. A religião dos judeus, naquela época, era o conjunto de escritos e de leis de Moisés, chamada Torá, juntamente com o livro dos profetas e tudo aquilo que foi sendo construído por pouco mais de 1000 anos na história do povo judeu, tendo como base especial a lei de Moisés, mas também o conjunto de escritos proféticos, poéticos e históricos que os judeus reuniram ao longo da história. Se você não sabe, eu estou falando do Velho Testamento. Se você pega a sua Bíblia, é aquela parte, primeira, dos primeiros livros que estão lá, que é chamado de Velho Testamento. Os judeus criam piamente naquelas escrituras. E os fariseus eram profundos conhecedores de cada parte daquele texto. Eles eram profundos conhecedores da religião. Nada passava em branco. Eles conheciam letra por letra, lei por lei, ponto por ponto. Cada detalhe, cada aspecto da religião eles dominavam. E eles não só eram conhecedores, eles eram diligentemente praticantes daquela lei. Eles eram tão obcecados por não descumprir nada daqueles escritos, que inclusive a história nos mostra que os fariseus, por medo de falhar com alguma das leis, desenvolveram sub-leis que garantissem que as leis não fossem quebradas. Se você não entendeu, até coisas que nem estavam escritas, eles tornaram um padrão só por medo de não errar. Vou te dar um exemplo. Tinha um aspecto da lei que dizia que não podia trabalhar no sábado. A lei dizia, você precisa de um dia de descanso e o sábado será guardado. E aí, eles olhavam um para o outro e falavam, tá, mas o que não é trabalhar? O que é trabalhar? E ficavam discutindo. Será que se eu pegar leite para eu tomar é trabalho? Será que se eu salvar o meu gatinho que está preso na árvore, isso é um trabalho? E eles ficavam discutindo. Para você saber, somente subsequente à lei de guardar o sábado, tinham mais outras 347 subleis. Pequenas regras que determinavam como eles podiam garantir que não quebrassem o sábado. Por exemplo, tinha uma delas que determinava a altura de uma árvore em que você podia subir para não ser considerado trabalho. Até tantos metros você pode subir. Passou de tantos metros, aí já virou trabalho. Eles eram muito criteriosos em não errar. Eles não queriam falhar com Deus. Os fariseus, eles eram, primeiro, profundamente conhecedores da religião. Segundo, eles eram extremamente praticantes da religião. Eles praticavam a religião com todo o coração, com toda a diligência e até, de certa forma, com alguma boa intenção. Os fariseus, acima de tudo, se tornaram, porque conheciam muito e praticavam muito, um tipo de policial da religião. Os fariseus se tornaram as pessoas que visitavam as aldeias e andavam por toda a nação, garantindo que as pessoas também guardassem tudo. Então, o trabalho de um fariseu era vestir uma roupa diferente, umas indumentárias que todo mundo olhava para eles e falava, esses aí são os religiosos.
devemos respeitar porque eles conhecem, eles sabem, eles são mais santos. E aí eles andavam por aí com aquelas indumentárias, olhando para todo mundo e vendo o que todo mundo fazia de errado, e dizia: esse vai para o céu, esse vai para o inferno, esse está falhando com Deus, esse não está falhando com Deus, esse está fazendo o correto, esse não está fazendo o correto. E esse era o trabalho deles, essa era a atividade deles, eles se dedicavam a isso, eles viviam por isso, inclusive eram sustentados para isso, para proteger, para guardar e garantir que a religião se cumprisse diligentemente. Só tinha um problema: eles não conheciam a Deus. Eles conheciam uma prática religiosa, eles conheciam um texto sagrado, eles conheciam até histórias sobre Deus, mas eles não conheciam a Deus. Eles tinham só um único problema: faltava-lhes algo. Tudo o que eles viviam era fruto do esforço humano, tudo o que eles viviam era fruto das práticas, mas o maior interesse deles era o que Jesus aqui descobriu não, cutucou. A Bíblia diz que Nicodemos vai, se encontra com Jesus e começa de forma sincera a desenvolver uma conversa com Jesus. Ele diz: mestre, olha só, de alguma forma Nicodemos já estava começando a identificar que esse tal de Jesus tinha alguma coisa de divino. E ele diz o seguinte: mestre, sabemos que és da parte de Deus, senão esses milagres, isso que a gente está vendo, não estaria acontecendo. Tem alguma coisa em você. E havia algo de sincero em Nicodemos. Ele já estava começando a reconhecer. Mas o propósito daquela conversa era um. E Jesus, já sabendo da intenção dele, ele mais ou menos que corta o assunto. Jesus, quando você lê a narrativa, parece claramente que Jesus está cortando o assunto e já vai direto. É como se Jesus dissesse o seguinte: Nicodemos, eu sei por que você está aqui, eu já vou direto ao ponto. Você quer acessar o reino de Deus. Você quer o reino de Deus. Você quer experimentar plenamente aquilo que os pais, os profetas anunciaram que um dia aconteceria. Que Deus governaria sobre o seu povo. É isso que você quer, né? É isso que você quer. Ele já vai direto no assunto. Jesus corta dizendo exatamente isso. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É como se Jesus assim interrompesse Nicodemos, dissesse: olha, vamos direto ao assunto. Você quer Deus, né? Eu preciso te dizer uma coisa, Nicodemos: não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. De cara, na lata. Do que esse maluco está falando? O que esse doido de Nazaré está dizendo? Nicodemos nunca, de anos estudando, dedicado à religião, nunca tinha ouvido expressão como aquela. Algo de diferente havia naquelas palavras. E ele fica encucado. Sabe, eu nunca conheci uma pessoa religiosa que não fosse bem intencionada. Eu nunca conheci alguém que de alguma forma se dedicasse a buscar a Deus, que no fundo, tivesse boas intenções. Talvez você está aqui hoje me ouvindo, e está aqui hoje, neste culto, e você é um tipo de pessoa que é fruto de uma história, onde os seus pais, a sua família, buscou a Deus, do seu jeito, na consciência que tinha, com aquilo que estava disponível. Talvez você é alguém que cresceu, sabe, num ambiente religioso. Aqui no sul do Paraná, no oeste do Paraná, perdão, né, no sul do Brasil, é muito comum, talvez que a maioria aqui tenha começado a sua vida, logo os teus pais te levaram a um momento especial onde você foi batizado, derramaram água sobre você, e os teus pais estavam dizendo: eu quero que meu filho tenha Deus, eu quero que meu filho agrade a Deus. Talvez muitos de vocês cresceram. E aí, quando você era mais ou menos, né, um pouquinho maiorzinho, aí ele te levava no sábado, normalmente, ele te levava lá na igreja, lá, onde tinha umas irmãzinhas lá, que te ensinavam coisas de Deus, é ou não é? E aí você aprendia lá, aí você não via a hora de acabar aquilo, porque você queria brincar, né? Dava um sono, você não via a hora. Talvez alguns aqui, não era no sábado, você fez a famosa escola bíblica dominical, né? Todo domingo, teu pai botava uma roupinha em você, te levava na igreja, e você ia lá
ver as tias com os flanelógrafos, né, contando as histórias, né, fazendo atividade. E talvez você cresceu assim. Quando era adolescente, talvez alguns aqui se identificam com o Bruno, né, não via a hora de cuidar da sua própria vida para parar de ir nessa tal de igreja que os pais mandavam obrigados, né? Eu não sei como é que foi a tua narrativa, a tua história religiosa. É possível que quando você se tornou jovem, seguiu nessa prática, continuou indo na igreja, se envolveu, participou de grupos de jovens, né? Conheceu a galera, talvez encontrou seus namoricos, ou talvez seu marido, sua esposa, ou talvez não. Talvez na adolescência e na juventude você deu aquela escapada boa, né? Aquela escapadinha boa, né? Conheceu o mundinho aí, os esquemas, os rolinhos. Começou a perceber que tem muita coisa divertida nesse mundão velho, né? Talvez como adolescente jovem, você se jogou de cabeça no prazer, né? No prazer que a vida dá. Mas de alguma forma, mesmo que você estava lá, enchendo a cara, saindo com as meninas, com os caras na balada, talvez você estava lá fumando seu cigarro, usando a sua droga, enchendo a cara, lá mesmo, alguma coisinha dentro de você falava, acho que eu vou rezar hoje à noite, porque foi carregado essa noite, foi pesado. Eu acho que eu vou chegar em casa, eu vou orar um pouquinho, porque estou me sentindo meio mal. Um tipo de culpa, um tipo de remorso, porque mesmo que você não se considerava aquela pessoa religiosa, praticante, havia um tipo de temor sincero no teu coração. Havia um tipo de devoção sincera. Algum tipo de sentimento. Não, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu sei que Deus existe. Eu sei que eu não quero ir para o inferno. Eu quero ir para o céu. Eu quero algo bom. Eu quero as coisas de Deus. Talvez você ia para a balada, né? Comprava as grades de cerveja e tal, e preparava os esquemas, e arranjava tudo, e antes de entrar no carro, fazia o sinal da cruz, falava, Deus, me guarda aí, né? Porque hoje à noite, né? Não sei, eu tenho certeza que aqui, de alguma forma, todo mundo, de forma sincera, mesmo que limitada, buscou a Deus. Ou tinha algum tipo de temor a Deus, ou algum tipo de devoção a Deus, errando, falhando, mas você não abria mão lá do teu santinho, lá do teu crucifixo, alguma coisa falava ao seu coração, não, eu tenho fé, eu sei que é isso que é o que eu quero. Irmãos, Nicodemos queria Deus, algo na alma dele gritava, eu preciso saber mais. Eu preciso entender mais, eu preciso saber a verdade, eu quero a verdade, eu não quero somente o que eu estou vivendo. Algo no coração de Nicodemos, senão ele não teria procurado Jesus. Algo no coração dele dizia, eu quero isso que eu ainda desconheço, eu quero Deus. E eu tenho certeza absoluta que cada um de vocês aqui, não há ninguém que está aqui hoje, até esses maridos que vieram obrigados pela esposa, até você, algo no fundinho do teu coração diz, eu quero Deus. Eu quero Deus. O que é isso e o que isso representa, e isso quer dizer, não sei, mas você quer Deus. E sabendo disso, Jesus já de cara fala, olha, não é possível entrar no reino de Deus se não nascer de novo. E eu quero primeiro te dizer que o que não é o reino de Deus? O que não é o reino de Deus? O reino de Deus não é uma instituição religiosa. Quando Jesus fala sobre o reino de Deus, ele não está falando de uma organização humana. Ele não está falando de algo que os homens criaram. Jesus não está falando de qualquer tipo de organização religiosa. Ele não está falando de um conjunto de regras, ele não está falando de um tipo de protocolo, ele não está falando daquilo que inclusive Nicodemos achava ser o reino de Deus. Aquele livro que ele carregava, aqueles textos que ele lia e aquelas práticas diligentes que ele tinha. Aquilo não era o reino de Deus. Porque senão Nicodemos já estava lá. Jesus já começa dizendo de cara, Nicodemos, tudo isso que você acredita ser e seguiu a vida inteira, quero te dizer, não é o reino de Deus. O reino de Deus não é um conjunto de regras, o reino de Deus não é uma instituição onde você consegue membrar.
O reino de Deus não é um lugar onde conseguem fazer uma lista com o teu nome. Humana. O reino de Deus você não se credencia, o reino de Deus não tem estatuto, o reino de Deus não tem CNPJ, o reino de Deus não cabe numa estrutura física, o reino de Deus não é um prédio, não é um lugar, não é uma placa, o reino de Deus não é inclusive nenhuma denominação cristã, evangélica, católica, seja lá qual for. O reino de Deus não cabe em nada que o homem possa fazer. O reino de Deus não é uma igreja. O reino de Deus não é isso que Nicodemos achava que era. Nicodemos prendeu a vida dele inteira a obedecer regras ou ao medo de falhar delas. A vida de Nicodemos foi fazer o que pediam que eu tinha que fazer, porque diziam que se eu fizesse isso é o que me levava para o céu e agradava a Deus, ou o medo de não estar fazendo aquilo que devia estar fazendo. A vida de Nicodemos era isso. Pode ou não pode? Faço ou não faço? Qual é a roupa? Qual é o indumentário? O que eu tenho que comer? O que eu não tenho que comer? Qual dia eu posso ir? Que dia eu não posso ir? A vida de Nicodemos era acreditar que o reino de Deus era aquele domingo que ele ia na sinagoga, ou o sábado em que ele se reunia para o sabá. A vida de Nicodemos era achar que o reino de Deus eram aquelas práticas e aquelas rotinas que ele tinha, chamada de religião. E Jesus diz, olha, lamento de dizer, Nicodemos, você está longe do reino. Tudo que você viveu a vida inteira não é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma instituição humana. O reino de Deus não é uma igreja ou uma denominação religiosa. O reino de Deus não é algo que podemos ver, pegar, tocar. Os próprios discípulos disseram, Jesus, mostra-nos o reino, cadê ele? E Jesus disse, olha, não tem como ver, vocês não vão poder ver o reino, olha, está lá, tem lá um prédio, tem lá uma organização, tem a sede, não tem, o reino de Deus está em vós, diz o Senhor. Porque o reino de Deus é outra coisa diferente. E o que é o reino de Deus? Nós vimos o que não é, mas o que é o reino? O reino, primeiro, é o governo total e absoluto de Deus no coração e na vida de alguém. O reino de Deus é o governo de Deus manifestando a sua glória, o seu amor e a sua vontade na vida de alguém. O reino de Deus é quando uma pessoa decide viver com base na vontade e no amor desse Deus. O reino de Deus não é uma igreja, não é um espaço físico, não é uma rotina de semana. O reino de Deus é um coração rendido, onde Deus é Senhor e Ele é amado acima de tudo. O reino de Deus são os princípios, os valores, as leis, o amor, a graça, o favor, é a manifestação da vontade de Deus sobre alguém. Esse é o reino de Deus. E aí, Jesus fala algo interessante. Ele fala, olha, não é possível entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Sabe? Existem frases que elas são chocantes, porque elas nunca foram ouvidas, e a mente ainda não tinha conseguido conceber. Quando Jesus fala, Nicodemos, não tem como acessar o reino se não nascer de novo, aquela frase explodiu a cabeça de Nicodemos, falando, o que é isso que ele está dizendo? Do que ele está falando? É possível que alguém venha nascer fisicamente de novo, entrar na barriga? O que é isso? Do que ele está dizendo? O que Jesus está falando? E quando Jesus diz, olha, somente é possível acessar o reino através do novo nascimento, ele estava dando a boa notícia do Evangelho, que seria totalmente oposta ao que Nicodemos viu, ouviu e aprendeu a vida inteira. Que no mínimo significavam 3 coisas, no mínimo. Nascer de novo significava primeiro, para acessar o reino, Nicodemos, você precisa renunciar. Fala assim comigo, renúncia. A primeira coisa que significava nascer de novo é que Jesus estava dizendo, olha,
Eu sei que você, Nicodemos, buscou a Deus a vida inteira, inclusive até de forma sincera. Mas algo que a religião não te ensinou, e ela não pôde fazer por você até hoje, Nicodemos, eu preciso te dizer. O evangelho é baseado primeiro nesse novo nascimento, que significa de que tudo o que você viveu e a vida que você teve e tudo que você fez precisa ser abandonado. A notícia que Jesus estava dando para Nicodemos é: toda a sua vida precisa ficar para trás. Não tem como acessar o reino de Deus sem renunciar. Eu preciso te dar uma notícia a respeito sobre a vida, inclusive. É impossível viver algo novo sem abandonar o velho. É impossível abraçar algo novo da parte de Deus sem que as tuas mãos não estejam livres do velho. Não tem como pegar tudo. A mensagem do evangelho é a mensagem de que para o que Deus tem para a minha vida, eu vou ter que ter coragem de abandonar o que eu tenho para a minha vida. Para que eu entenda o que Deus quer para mim, eu vou ter que abandonar o que eu quero para mim. Para que eu abrace a verdade, eu talvez tenha que renunciar às minhas convicções. Para que eu possa viver o que Deus tem para o meu futuro, eu vou ter que abandonar o que eu construí no meu passado. Nascer de novo era um grito de desespero para Nicodemos, porque ele estava ouvindo que para acessar tudo aquilo que ele buscava ansiosamente, ele tinha que abandonar aquilo que ele construiu a vida inteira. Aquilo que ele acreditou a vida inteira. Naquilo que ele se baseou a vida inteira. Quando Jesus disse: ó, Nicodemos, você vai ter que nascer de novo, Jesus estava dizendo: olha, essa roupinha aí, eu preciso te dizer, ela não serve mais. Para o reino de Deus isso não tem valor. Ó, tá vendo, Nicodemos, esses dias que você guarda, essas leis que você segue, essas normas que você... Eu preciso te dizer, elas não têm valor. Elas servem para a religião dos homens, elas servem para te fazer pertencer a uma instituição humana. Mas para o reino de Deus, Nicodemos, você vai ter que se despir. Você vai ter que abandonar essa roupinha aí, esse chapeuzinho bonito, esse livrão que você carrega. Ele tem muita verdade, mas infelizmente ele é só a sombra. Algo que você está ignorando, que sou eu. Então eu preciso te dizer, Nicodemos, nascer de novo será necessário. E isso caiu aos ouvidos de Nicodemos como assim? Então, para ter Deus de verdade, eu tenho que renunciar a tudo que eu achava que era Deus? É isso aí mesmo. Eu preciso dizer a respeito, ou para você, a respeito de uma das maiores verdades da humanidade, mas pouco entendida. A maioria de nós adora um Deus que não necessariamente é Deus, é o nosso Deus. Quando digo nosso Deus, é o Deus que a gente inventou, ou aprendeu, ou acreditou ser a vida inteira. Para alguns de vocês, Deus era aquele velho barbado sentado no monte e num grande trono nos céus, que estava doido para ver você cometer um pecado e mandar um raio na sua cabeça. Para outros aqui, Deus era aquele ser misterioso, obscuro, misterioso ao ponto de você não ter noção do que Ele quer para você. Você só tinha medo. Cada um aqui tem uma imagem de Deus. Cada um aqui viveu e construiu uma imagem do que é o reino de Deus. Mas quem disse que isso era Deus? Jesus está dizendo: Nicodemos, você vai precisar abortar com tudo que você construiu religiosamente. Eu vou ter que te dar a notícia que, por mais bem intencionado que você foi, teus pais foram, quando te levavam lá para o rabino, falar: olha, decora, né, o Talmud, faz lá as lições, decora todo o Pentateuco. Por mais bem intencionado que seus pais estavam, eu preciso te dizer, isso não era o reino de Deus. E agora isso não serve mais. Você vai ter que nascer de novo, Nicodemos. Ele está dizendo: como assim? Eu vou ter que abandonar tudo pelo qual eu construí a minha vida. Mas eu quando fui criança, eu fiz lá um ritual lá. E depois eu casei lá.
E inclusive, se eu quiser depois levar os meus filhos na sinagoga, eu vou ter que fazer parte dessa. Como é que eu vou fazer se eu abandonar tudo isso? Toda a minha vida está pautada nisso. E Jesus está falando, então Nicodemos, você vai ter que nascer de novo. Você vai ter que nascer de novo. E isso soou extremamente ameaçador para Nicodemos. A segunda coisa que significa nascer de novo aqui no contexto é que não só ele precisaria renunciar. Escute. Ele não precisaria somente abandonar o passado. Ele ia ter que agora ter disposição para reconstruir, que é outro problema. Eu não sei o que é pior na vida: perder ou recomeçar. Sabe, nós tivemos algo devastador na nossa nação alguns meses atrás. Eu acho que não há ninguém que não ficou sensibilizado com o que o povo gaúcho enfrentou. Talvez alguns de vocês aqui choraram juntos, lamentaram juntos, e alguns de vocês se solidarizaram de tal forma que participaram, doando, se mobilizando. Eu sei que muitos de vocês chorou de alguma forma, uns mais, outros menos. E se você viu cenas reais do que aconteceu e isso não mexeu com você, olha, teu coração é muito duro, porque foi devastador ver aquelas famílias vendo a água levar tudo. Foi devastador ver pais perdendo filhos, filhos perdendo os pais. Eu lembro o dia em que eu vi uma matéria a respeito de um abrigo que estava concentrando as crianças que estavam perdidas. Eu imaginei uma das minhas filhas em algum lugar, esperando ansiosamente encontrar papai e mamãe. Eu tenho uma filha que vai fazer 4 anos essa semana, outra que vai fazer 3. Eu fico imaginando os pais que perderam seus filhos, bebês. Quando eu vi aquele relato daquele homem consternado por ter visto um bebê boiando na água, isso é devastador, meu irmão. É devastador. É o tipo de situação que destrói a alma humana, que faz com que ela afunde junto com aquela água. Porque renunciar a tudo que você construiu uma vida inteira é gravíssimo, é pesado, não é leve, é pesado. Mas aí vem a segunda notícia que os gaúchos precisaram enfrentar. Qual era a segunda notícia ou a segunda verdade inevitável? Reconstruir. E não vai dar, talvez, para muitos deles ir no mesmo lote, no mesmo terreno, reparar as mesmas paredes. Para muitos deles não. Para muitos não vai dar para aproveitar o que alguma coisa do passado você viveu. Eu sei que é devastador quando o seu passado sucumbe de alguma forma. Eu, lamentavelmente, não consigo ser tão empático com você que sofreu uma grande perda, porque eu ainda não sofri. Então, se eu falar que eu sei o que você sente, eu não sei. Eu nunca perdi um ente querido, alguém próximo. Os meus pais ainda são vivos. Eu não sei o que é perder algo que eu amo demais. É um tipo de dor que, imagino eu, que não deva ser recomendado para ninguém. Eu não sei o que é isso. Mas talvez tão pior quanto isso é ter que olhar para frente. É ter que ver que nada do que você viveu agora tem algum tipo de valor a não ser memória, saudade. Agora você tem que olhar para frente. Nicodemos, ele estava falando, peraí, então tudo que eu sou, a autoridade que eu tenho nessa nação, a forma como as pessoas me consideram, me veem, a estima que eu tenho, os títulos que eu carrego, o prestígio que eu tenho na minha família, na minha terra, na minha cidade, na minha vila, nada disso eu vou poder me aproveitar. Eu vou ter que começar algo. É isso aí.
Nascer de novo é recomeçar. Nascer de novo é dizer, é daqui para frente. É daqui para frente. Mas isso carrega uma boa notícia. Que também nenhuma das tuas mazelas, pecados ou erros serão considerados. De que nenhum dos tropeços, dos enganos, das mentiras, das desgraças que você viveu, participou ou até provocou, serão considerados. O novo nascimento também é a boa notícia de Deus dizendo, eu estou disposto com você a começar do zero. Eu estou disposto com você a Nicodemos, tudo que você fez de errado não será considerado. A boa notícia do Evangelho é a mensagem de que Jesus, o Filho de Deus, em nós, nos dá a oportunidade de ter uma nova vida. Uma vida nova, totalmente nova, onde nada do que temos vivido anteriormente será considerado. O novo nascimento é a notícia de que não somente você renuncia, mas Deus com você recomeça. Só que sabe qual é o problema? Nicodemos tinha muito para perder. Aos olhos dele, Nicodemos tinha muito para perder. O prestígio, a opinião dos amigos, a forma como a sociedade olhava para ele. E como é que vai ser agora nas reuniões de família? O que eu vou dizer? E como é que vai ser agora nas festas? O que eu vou dizer? E aquele conflito talvez tomou conta do coração de Nicodemos. E por isso que Jesus dá a última informação relevante que eu quero mencionar. Ele diz, Nicodemos, quem nasce, ou quem constrói, ou quem recomeça da carne, ou seja, quem nasce biologicamente, quem nasce da carne, Jesus está dizendo, é carne. Ou seja, quem nasce pelas coisas naturais, ou quem vem a este mundo olhando apenas no aspecto biológico, humano, é humano. E não passa disso. A vida dele é terrena. Quem nasce na carne, Jesus está dizendo, a vida dele é limitada às coisas da carne. Carne significa natureza humana. Está dizendo, olha, a vida de alguém que só nasceu é uma vida voltada toda para as coisas deste mundo. Alguém que só nasceu, Nicodemos, que vê esse mundo, ele é um homem que está aí atrás de dinheiro, fama, aceitação, aprovação, pertencimento, sexo, satisfação de prazeres, massagem no ego. Isso aí é coisa de homem. Mas quem nasce no Espírito é Espírito. Jesus está dizendo, quem nasce de novo, Nicodemos, ele experimenta algo que esta terra não pode lhe dar. Quem nasce no Espírito, Nicodemos, vive algo que nenhuma dessas roupas conseguiu te dar até hoje, nenhuma dessas práticas conseguiu te dar até hoje, nenhum desses reconhecimentos conseguiu te dar até hoje. Ô Nicodemos, quem nasce no Espírito vive coisas do Espírito. Ou seja, Nicodemos, quem nasce de novo encontra uma alegria, uma satisfação, um tipo de paz, um tipo de vida que nada nesse mundo consegue te dar. Quem nasce no Espírito é Espírito, Nicodemos. E só assim é possível acessar o reino de Deus. Sabe, eu acredito profundamente que Deus te trouxe aqui hoje para dizer algumas coisas a você. E enquanto eu pregava, a minha voz falava ao teu intelecto, à tua mente, mas o Espírito Santo falou ao teu coração. E talvez o que Deus queira te dizer é, primeiro, por mais bem intencionado que você foi na vida, a religião não pode fazer por você o que só Deus pode fazer. Por mais bem intencionado que você foi na vida, religião é vazia, religião é humana.
Religião é um grupo de regras de alguém que quer se encaixar em algo, até com boas intenções, mas infelizmente não tem nada a ver com Deus. Religião é esse aglomerado de parâmetros que os homens estabelecem para governar a vida dos outros. Mas o reino de Deus é o próprio Deus reinando em você, a partir de você. A segunda coisa que eu creio que Deus quer te dizer é que é impossível viver algo genuinamente de Deus sem estar disposto a abandonar o seu. Não tem como viver a vontade de Deus para a sua vida sem estar disposto de abandonar a sua vontade. Não é possível desfrutar daquilo que Deus tem para você, na tua família, com os teus filhos, no teu casamento, nas tuas finanças, no teu coração, no teu caráter, sem ter a coragem de abandonar o seu jeito de viver, o seu jeito de ser, o seu jeito de acreditar, o seu jeito de viver a vida. O Evangelho é a mensagem de arrependimento, ou seja, arrependimento significa abandonar, mudar o curso, é mudar para um outro lado. Se eu estava indo para cá, agora eu vou para lá. Mas em terceiro, assim como Nicodemos, talvez você hoje está tendo um encontro com Jesus. Essa mensagem é o próprio Cristo em vida, alcançando o teu coração. Mas assim como Nicodemos, talvez alguns aqui vão dizer: custa muito, isso é muito para perder, não vai dar. E o que nós sabemos é que Nicodemos, infelizmente, não teve coragem de seguir a Jesus totalmente. A Bíblia diz, porque ele aparece no Evangelho de João mais 2 vezes, que de alguma forma ele ficou perto, flertando com Cristo, no sentido de: olha, eu sei que aquele cara, ele tem algo, mas eu não quero, não é para mim. Não é para mim é muito. Eu até, alguns domingos eu vou aparecer, disse Nicodemos, mas aí é demais. Abandonar tudo que eu penso, que eu vivi, por causa dessa fé nesse Nazareno, um homem simples, que nem indumentária tem. Aí é demais. A Bíblia diz que inclusive Nicodemos fez ofertas para o ministério de Jesus. Ele só não estava disposto a segui-lo, porque custava muito. Custava muito abrir mão do que eu acredito, do que eu quero, do que eu sinto, do que eu desejo. Custa muito abrir mão do tipo de vida que eu vivo, o estilo de vida que eu vivo. Talvez para alguns a mensagem do Evangelho hoje é Deus dizendo: você não imagina o que eu quero e o que eu tenho para fazer em você e através de você, se você tiver fé suficiente para entregar a sua vida em minhas mãos. A Bíblia diz que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jeremias capítulo 29 diz: o Senhor, eu é que sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, planos para lhes dar uma esperança e um futuro. Igreja, amigos, irmãos, vocês estão aqui. Um encontro com Jesus muda a tua história. Um encontro com Jesus marca a tua história. É um encontro com Cristo pode mudar a tua história para sempre. E talvez há pessoas aqui que têm a fé em Jesus, caminham com Ele, acreditam nele, mas de alguma forma sabem que estão distanciados, estão longe. E Deus está falando no teu coração: hoje é dia de voltar. Hoje é dia de se reencontrar com Jesus. Hoje é dia de dizer: Senhor, eu não te largo mais. Hoje é dia de não ser covarde como Nicodemos. Eu quero ser doido igual esse tal de Pedro, esse tal de André, esse tal de que abandonaram tudo. E talvez, acredite, irmão, você não precisa mudar de cidade, nem sair do teu emprego, não. Abandonar tudo é abandonar o teu ego, abandonar os teus próprios projetos, a tua vaidade, os teus sonhos, o teu desejo, para dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, cumpre a tua vontade em mim. Mas talvez alguém hoje aqui ouviu essa mensagem ou entendeu o Evangelho pela primeira vez. Como assim, pastor?
Irmãos, a mensagem do Evangelho é mais simples do que você imagina. O homem é pecador. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, diz o Senhor. Mas o amor perseverante, misericordioso e persistente de Deus amou o mundo de tal forma que o próprio Deus, na forma de Cristo, veio a este mundo e fez o que homem nenhum podia fazer. Pagou o preço do pecado, morrendo na cruz. E quando Jesus morria na cruz, cada um de nós estava sendo representado por Ele. E o castigo que hoje nos dá paz e esperança, estava tudo sobre Ele. E pela morte dEle é que nós podemos ser salvos. A justiça de Deus se cumpriu em Cristo. E naquele momento, todos os humanos, todas as pessoas do passado, do presente, do futuro e das que podem vir, têm em Jesus a possibilidade de uma nova vida. Não só nesta vida, mas especialmente eterna. Olha, eu preciso te dizer uma coisa. Talvez você não acredite tanto nisso ou nem pensa muito nisso, mas você vai morrer. Talvez você possa pagar para ver o que vai dar. Ou talvez por fé hoje você pode dizer: Senhor, não sei quando será o meu último dia, só sei que a minha eternidade está garantida contigo para sempre, porque eu faço uma aliança contigo. E tudo que a Bíblia diz que o homem precisa fazer é se arrepender e crer de todo o seu coração, depositar sua confiança plenamente em Cristo, dizer: Senhor, seja o Senhor da minha vida. E talvez você veja aqui hoje só porque Deus queria ter um encontro contigo. Jesus queria ter um encontro com você. Eu queria te convidar a ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção que talvez foi uma canção difícil, que Nicodemos poderia ter que cantar, talvez, se ele estivesse aqui hoje. Quero dizer: Jesus, toma o teu lugar na minha vida. Toma o teu lugar na minha vida. Toma o teu lugar no meu coração. Talvez, se Nicodemos estivesse aqui hoje, ele poderia pensar: a vida inteira Deus foi um objetivo para mim, mas eu é que fiquei no centro da minha vida. Hoje Jesus está me dizendo que eu tenho que sair de cena para que Ele entre. Ó dúvida cruel. Ó dúvida cruel. Eu queria que você cantasse comigo essa canção, e talvez ela pode ser a oração